O presidente da CPMI do INSS está falando agora para a imprensa, ele cancelou a sessão de hoje da comissão que estava prevista para essa quinta-feira. Vamos ouvir o senador. Ao Banco Master, ao dinheiro dos servidores públicos brasileiros, que agora está desaparecido, é um prejuízo gigante, e não permitimos mais que se continue impunes trabalhando nos bastidores aqui de Brasília. Eu gostaria que o senhor comentasse a revelação que vieram através das mensagens do Daniel Worcaro e da sua relação com o Ciro Nogueira. Qual é a sua avaliação do senhor em relação a essa troca de mensagens? Bem, por isso eu defendo que essa investigação ela aconteça de forma transparente com a possibilidade de manifestação de todos os envolvidos. Porque conversas esparçadas não significam nada se nós não tivermos provas robustas sobre isso. Então, fazermos um pré-julgamento é algo que não ajuda o país a esclarecer. Por isso, uma CPMI do Banco Master, a meu ver, é fundamental nesse momento para que a gente possa esclarecer todos esses detalhes, inclusive com falas do Daniel Worcaro neste parlamento, esclarecendo ao país como ele conseguiu arquitetar todo esse rombo no sistema financeiro. Agora, senador, uma outra situação é que os parlamentares que são da base aliada ao governo, eles estão criticando os senhores de não aprovarem requerimentos para investigar a Igreja Batista Lagoinha, a Clava Forte, parlamentares que são ligados à igreja, que são ligados ao Zétel. Como que o senhor analisa essa crítica? Nós temos 6 igrejas que foram citadas nas investigações. 3 delas apresentaram sinais de dinheiro recebido de uma forma indevida. As 3 tiveram o sigilo quebrado. E os sigilos estão à disposição dos parlamentares que não comentaram mais absolutamente nada. Outras 3 igrejas receberam doações de pessoas que estão sendo investigadas e não tem nenhum sinal de lavagem de dinheiro. Os dados estão aí, é só olhar os requerimentos e, naturalmente, a diferença entre o discurso e as provas posteriores. Mais cedo, o deputado Paulo Pimenta comentou a respeito do resultado, de uma publicação da quebra de sigilo do filho do presidente Lula, que teria a movimentação de 19 milhões de reais. O deputado Paulo Pimenta disse, senador, que entende que essa revelação ali dessa movimentação financeira mostraria uma certa inocência ali envolvendo o Lulinha. Qual que é a sua avaliação sobre essa revelação sobre a movimentação de 19 milhões e qual que é a expectativa em relação a demais informações que podem vir a ser da quebra de sigilo? Olha, eu não posso, como presidente da CPMI, fazer nenhum pré-julgamento. Nós precisamos de informações. Por isso, a necessidade de quebra de sigilo das pessoas envolvidas na investigação, e não apenas por questões políticas. Se a quebra de sigilo revelar recebimentos indevidos de pessoas que desviaram dinheiro público da Previdência, dos aposentados ou de qualquer outra área, essas pessoas têm que dar explicações da CPMI. Se nós não tivermos provas de que houve cometimento de crime, a CPMI naturalmente não tem que trazer uma pessoa aqui apenas porque ela é famosa, parente, quem quer que seja. Nós temos que ter muita clareza sobre isso. Agora, sem os documentos, nós não podemos dizer que filho do presidente, irmão do presidente, parente de senador, assessor de deputado, se são culpados ou não. A gente precisa dessa quebra de sigilo. Agora, a base do governo tem blindado. A base do governo tem nos impedido, inclusive, até de dizer se as pessoas são inocentes. E as revelações mostram que os valores são muito altos. Podem ter vindo de uma origem lícita? Pode. Mas também podem ser oriundos de esquemas que a população brasileira tem o direito de saber. Senador, fala um pouquinho pra gente da morte do investigado, que o senhor acabou de fazer uma postagem no Rede Social X. Como que os senhores avaliaram essa morte do investigado conhecido como Sicário, comparsa de Daniel Worcaro? A morte de uma pessoa dentro da sede da Polícia Federal, especialmente no meu estado, já é algo grave em qualquer situação. Especialmente um homem que, ao que tudo indica, era o braço direito de Daniel Worcaro em situações que levam sobre ameaças, versam sobre trabalhos contra jornalistas, autoridades. Essa pessoa conseguiu se matar e não há vigilância. De que maneira isso aconteceu? Eu estou oficiando
o diretor-geral da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para que acionem as corregedorias e toda uma investigação isenta, inclusive de peritos e investigadores de fora de Minas Gerais, para que a gente possa esclarecer e ter a certeza de que não houve ali uma queima de arquivo. Porque, diante de tudo que foi revelado, da capacidade, da condição financeira do senhor Daniel Vorcaro em se achar capaz de ameaçar a autoridade ou de buscar, naturalmente, vingança contra os seus inimigos, nós não podemos agora descartar qualquer hipótese. E isso aconteceu dentro de uma sede pública da Polícia Federal e nós temos que exigir uma investigação isenta e muito transparente para todo o país. Agora, senador, o senhor falou que as quebras de sigilo são importantes para que os senhores tenham acesso a informações que possam levar a uma investigação mais apurada, mais avançada. Agora, foi revelado na quebra de sigilo essa proximidade com o Ciro Nogueira. O senhor vai conversar com o Ciro Nogueira? Ele entra na mira da CPMI? De que forma que pode avançar nesse sentido? Bem, eu não tenho que conversar diretamente com nenhum parlamentar sobre a investigação. Eu não faço isso. Porque uma vez que o nome do parlamentar apareceu, qualquer proximidade minha para tratar com esse assunto se torna naturalmente um problema. A gente precisa manter a independência e a distância. No caso das ligações com o senador, nós estamos falando do Banco Master e do escândalo financeiro. Não há nenhuma ligação direta com a CPMI com relação ao INSS, pelo menos não até o momento. Surgiram outros nomes, não o desse senador. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, as análises estão sendo feitas. Se houver envolvimento de outros parlamentares na questão do INSS, a CPMI tornará isso público e exigirá a quebra de sigilo dos assessores, dos parlamentares. E eu espero que todos, inclusive a base do governo, colaborem conosco nessa investigação. Senador, então nesse documento que os senhores analisaram ontem de madrugada, havia ali nomes de outros parlamentares, então, mas que vocês não podem falar agora. Mas o senhor já pode afirmar que tem nomes ali de parlamentares presentes nesse documento? Há vários nomes, não somente de parlamentares, mas há aqueles que de alguma forma mantinham contato com o banqueiro Daniel Vorcaro e que são ligações ainda sem nenhuma revelação específica, mas que ele tinha na agenda bons nomes, vamos dizer assim, nomes conhecidos do parlamento, e isso está muito confirmado. Tinha até mencionado, né, a gente recebeu informações de que havia ali conversa entre Daniel Vorcaro, que ele poderia se encontrar com Alexandre de Moraes, ministro do STF. Os senhores verificaram esse teor, essas mensagens, esses nomes no documento? Olha, eu não vou entrar nos detalhes que estão sob sigilo. Como presidente da CPMI, eu sou responsável pelos arquivos. A minha análise é feita junto com o relator e, naturalmente, com os servidores. Se há vazamentos, não vem da minha parte em relação a isso. E também não posso confirmar a vocês se houve ou não encontros, uma vez que esses dados terão que ser ainda avaliados pela própria CPMI. O que eu sei é que as ligações políticas desse banqueiro e também com o judiciário são muito próximas. E isso é muito ruim para o Brasil. Senador, mais uma coisa, só para a gente encerrar. Muito bem, a gente está acompanhando aí a entrevista do senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS. A gente está repercutindo essas declarações aqui, né, meus colegas de sofá da Concórdia. Vou fazer um rápido break na rádio e seguimos por aqui. É sensato e tecnicamente preparado para ocupar a posição, né? Aqui a gente não está falando de partidarismo, de favorecer um lado ou outro. Acho que diferente do deputado Paulo Pimenta, que leva quase como uma questão eleitoral e já começa uma pré-campanha nos seus discursos, o deputado Carlos Viana, ele de fato, ele está trazendo o que a gente precisa. Olha, a gente tem alguns fatos, a gente tem documentos, a gente precisa analisar, a gente precisa investigar, porque fica realmente aí vários políticos e várias personalidades cheio de bravata, cheio de ameaças, soltam nomes, às vezes até de forma irresponsável, e traz um caos aqui para fora. O que a gente precisa, de fato, esperamos isso do deputado Carlos Viana, é
rapidez, velocidade. Porque toda hora é isso. Cancela uma sessão, vai convocar fulano, dispensa tem algo fulano. importante para ser analisado também. O Carlos Viana, o senador, falou bem falado isso. Gente, aqui é CPMI do INSS. Tem uma do crime organizado. Inclusive, não existe ainda né, do Banco Master. Né? E ele defende, né? Ele fala, tem que criar uma CPI do Banco Master. Agora, quase que dá vontade de voltar e perguntar para ele o que falta então, né? É que nessa CPI o que atinge são aquela questão dos fundos de previdência que tinham diretamente ligação com o Banco Master. Né? Muitos deles, vários estados, colocavam o dinheiro dos aposentados dentro do Banco Master. Nisso a CPI do INSS consegue atingir. Agora, de fato, tem várias outras frentes do caso do Banco Master que essa CPI não teria competência para investigar, até porque não foi criada para isso. Aí seria a CPI do Banco Master mesmo, que trabalharia essas questões para além dos fundos previdenciários. Mas isso também revela pra gente que essa questão do Banco Master é quase que um leviatã, né? Tem tentáculos infinitos e tá abraçando quase todas as instituições, tudo que a gente tem no país. Mas vocês concordam que tem uma unanimidade em não abrir essa CPMI do Banco Master? Ele até critica um pouco a base governista, né, Jess, um momento. O que acontece na CPI do Banco Master? O Henrique até mencionou, o PT fechou, vai apoiar, mas apoia a assinatura. Então, existe uma tentativa e muito grande de impedir, até nos bastidores, se fala que existe uma negociação entre autoridades, entre partes, para que essa CPI não vá ser pautada, porque ela pode oferecer um substrato muito grande e é aquilo, ninguém sabe o que vai acontecer a partir do momento em que ela for instaurada de fato. E nessa fala do Carlos Viana, o que me chama a atenção é a diferença na forma de tratar o caso de Lulinha para o PT e Carlos Viana na resposta em relação ao senador Ciro Nogueira. Por quê? Nós precisamos entender, aceitar, e qualquer pessoa que te fale diferente não está sendo realista, que essa situação do caso Master, ela não é sobre lado, direita e esquerda, não. Ela é sobre corromper uma estrutura de poder. Todo mundo gosta de lembrar da Lava Jato, não é mesmo? Menos alguns amigos do Henrique não gostam tanto. Mas a Operação Lava Jato, ela mostrou que os partidos, não era só o PT não que teve envolvimento, ao contrário, nem foi o partido com o maior número de envolvimentos. Sabe qual foi? Salvo engano, foi o PP. O PP de Ciro Nogueira. Então, assim, a lógica é que no Brasil tem um sequestro das estruturas de poder, um patrimonialismo. O que é isso? Confundir. O Estado, ele não é do bem público, não é do povo. Ele é meu, uso ele para recursos privados. Nós já tivemos cenas muito tristes no Brasil, como, por exemplo, quando Arthur Lira era presidente da Câmara, ele adiantou o tempo de recesso. Por quê? Tinha um cruzeiro do Wesley Safadão à época que ele gostaria de ir. Então, assim, existe uma confusão no Brasil muito grande entre os políticos do que é público e do que é privado. E que a finalidade não é se servir do Brasil, mas servir ao Brasil. E essa compreensão falta bastante. A postura do senador Carlos Viana é super apropriada, é técnica e nós esperamos que siga assim. Lembrando que o caso do Lulinha também não é sobre o Banco Master diretamente, é sobre o quê? Careca do INSS. A gente volta para a rádio nesse momento e estamos falando de CPMI, do INSS, estamos falando de Banco Master, estamos falando da morte de um braço direito do Daniel Boccaro numa cadeia da Polícia Federal em Belo Horizonte. E a gente está perguntando, né? Você acha que tudo isso vai afetar as eleições? Temos eleições próximas aí para escolher senador, para escolher deputado federal, estadual e presidente também. Esse escândalo do Banco Master vai afetar as nossas eleições aqui no Brasil? Sim ou não? A pergunta que eu te faço convite para você participar da nossa enquete do dia, participando aí pelas redes sociais, participando pelo nosso WhatsApp, enfim. O fato é que essa campanha está no ar, essa campanha está em cada declaração dos políticos que falam, que se defendem, que se acusam, enfim, está tudo misturado, né, meus queridos colegas de sofá. Professora? Sim, tudo misturado, Fernando, e a gente precisa lembrar até duas coisas. Ontem o Boccaro foi preso, mas mesmo ele estando dispensado de falar, não é, mas pareceu que ele estava a caminho ou ia lá depor, e a defesa dele disse
que ele não tem gravidade, o crime não tem grave ameaça, que ele se colocou à disposição, mas a gente precisa lembrar aqui que não se trata puramente da investigação anterior. A gente está numa terceira fase. E com relação à terceira fase dessa investigação, que é a compliance, o ministro, André Mendonça, colocou lá na sua decisão que ele estava, e isso é uma das hipóteses colocadas no artigo 312, a questão da garantia da ordem pública, da questão da instrução, da aplicação da lei penal, e de acordo com o que foi colocado nos prints, ele estaria ameaçando outras pessoas, trazendo embaraço e obstrução à investigação dessa organização criminosa. Então, por isso que foi o fundamento. Agora, com relação ao Lulinha, a gente precisa só esclarecer que não é uma perseguição. Pessoas disseram e trouxeram o nome dele, ele foi referido na CPI, que envolve ali a questão do INSS. Então, uma vez que ele foi referido, inclusive até acho que mais de uma vez, acho que foi bem colocado pegar a questão do sigilo dele, buscar, porque fala sobre vantagens, sobre dinheiros, e o que me chama a atenção, o Paulo Pimenta fazendo a defesa dele ali, eu acho que nesse momento é temerário, porque se vier alguma coisa em sentido contrário, é muito complicado depois, se desdizer, se é assim que a gente pode falar, Então... O fato é que hoje é quinta-feira, Quinta-feira é quase a sexta-feira chegando.